Dando sequência à resolução do exercício abordado no vídeo anterior, observe o quadro. Aqui eu ilustro a intensidade do campo magnético resultante em função de Z nas proximidades da origem O do nosso sistema de coordenadas. Em comparação com a expressão obtida no final do vídeo anterior, eu fiz as seguintes modificações. Coloquei μ0i a zinho ao quadrado sobre 2 em evidência e multipliquei toda a expressão por n, em que n representa o número de espiras que compõem cada bobina. Nosso propósito agora é o de mostrar que o campo magnético estabelecido é praticamente uniforme nas vizinhanças da origem O do nosso sistema de coordenadas. Para fazer isso, eu preciso mostrar que não só a derivada de primeira ordem do campo magnético em relação a Z se anula, mas também a derivada de segunda ordem. E tudo isso, eu reforço, é calculado nas vizinhanças da origem O do nosso sistema de coordenadas. Para fazer isso, eu preciso tornar essa soma mais agradável. Sendo Z extremamente pequeno, próximo de zero, eu posso aproximar o comportamento dessas duas funções utilizando a série de Taylor em torno do Z igual a zero. Fazendo isso, essa soma se transforma em uma soma de funções polinomiais e, portanto, muito mais agradável de ser realizada. Muito bem? Para fazer isso, vamos revisar inicialmente a série de Taylor. Observe que a função aproximada f de z é igual ao somatório para n indo de zero ao infinito de fn em zero sobre n fatorial vezes z elevado a n. Nzinho, que aparece aqui entre parênteses, representa a ordem da derivada da função f. Portanto, se n é igual a zero, eu ainda estou com a função original. Se n vale 1, f'. Se n vale 2, f duas linhas e assim por diante. Observe agora a expressão obtida. f de z é igual. Sendo n igual a zero, o primeiro termo, eu tenho zero fatorial que é 1, z elevado a zero, 1, e portanto eu fico apenas com f em zero. Mas, para n igual a 1, 1 fatorial, 1, z elevado a 1 é z, f' de zero em zero. Então nós temos f em zero mais f' em zero vezes z até então. Mas, trocando agora nzinho por 2. Aqui a gente obtém 2 fatorial, então 1 sobre 2, vezes z elevado ao quadrado, tudo isso multiplicando f duas linhas em zero. Muito bem? Observe a expressão obtida. Note que eu estou aproximando as duas funções até a segunda ordem na derivada da função f, pois eu preciso mostrar, eu reforço, que não só a derivada de primeira ordem se anula, mas também a derivada de segunda ordem. A partir de tais considerações, eu posso escrever a intensidade do campo magnético em função de Z nas proximidades da origem O da seguinte forma. Este termo permanece constante, então eu vou chamá-lo de ômega. Tudo isso que multiplica. Aqui está a função f de z. Como eu estou aproximando ela utilizando a série de Taylor, eu vou substituí-la por f em zero mais f' em zero vezes z mais 1 sobre 2 f duas linhas em zero z quadrado mais. Essa função eu vou chamar de g de z. Pelo mesmo raciocínio, eu vou aproximá-la por g em zero mais g' em zero vezes z mais 1 sobre 2 g duas linhas em zero z elevado ao quadrado. Muito bem, aqui nós temos a expressão que nos permite compreender a dependência do campo magnético em função de z nas proximidades da origem O do nosso sistema de coordenadas. Muito bem? Nosso desafio agora é o de calcular f', f duas linhas, g' e g duas linhas. As duas funções são muito parecidas. Mesmo assim, eu vou efetuar todos os cálculos passo a passo. Então vamos começar com a função f de z. Então f de z é igual. Então nós temos a sobre 2 menos z elevado ao quadrado mais azinho ao quadrado elevado a menos 3 meios. Eu joguei o termo para o numerador. Então agora nós vamos obter f' de z. Eu vou utilizar a regra do expoente combinada com a regra da cadeia. Então, menos 3 meios, que multiplica todo este termo elevado a menos 3 meios menos 1, menos 5 meios, vezes a derivada de quem está dentro em relação a z. Derivada de azinho ao quadrado é zero.
A derivada deste termo, pelo mesmo raciocínio, 2, que multiplica a sobre 2 menos e elevado à primeira potência, vezes a derivada de quem está dentro em relação a z menos 1. Muito bem? Então agora eu posso escrever f' de z da seguinte forma. 2 eu simplifico com 2, menos 3 vezes menos 1, 3 positivo. Então 3 que multiplica a sobre 2 menos z, tudo isso dividido por este termo elevado a 5 meios. Então nós temos a sobre 2 menos z ao quadrado, somado com azinho ao quadrado, tudo isso no denominador, elevado a 5 meios positivo. Muito bem? Observe a expressão obtida. Vamos agora em busca de f duas linhas de z. Então vamos lá. Eu posso também escrever essa função da seguinte forma, até para facilitar a obtenção de f duas linhas de z. Eu vou multiplicar por este termo elevado a menos 5 meios. Perceba agora o seguinte, f duas linhas de z. Nós temos a regra do produto, o primeiro vezes a derivada do segundo, mais o segundo vezes a derivada do primeiro. Então vamos lá. O primeiro vezes a derivada do segundo, mesmo raciocínio. Então vamos lá. Menos 5 meios, que multiplica todo o termo elevado a menos 5 meios menos 1, que é menos 7 meios, vezes a derivada de quem está dentro em relação a z. A derivada de azinho ao quadrado é zero, então nós temos a derivada deste termo em relação a z. 2 que multiplica a sobre 2 menos z elevado à primeira potência, vezes a derivada de quem está dentro em relação a z menos 1. Muito bem, tudo isso somado com o segundo vezes a derivada do primeiro. Então nós temos todo o termo em questão elevado a menos 5 meios, vezes a derivada do primeiro. 3 é uma constante, que multiplica a derivada deste termo em relação a z menos 1. Então agora nós podemos escrever f duas linhas em função de z. Muito bem? Então vamos lá, eu vou separar os termos. Nós temos aqui uma soma. Vou simplificar 2 com 2. 3 vezes menos 5 menos 15 vezes menos 1, 15 positivo. Então eu tenho 15 positivo multiplicando este termo ao quadrado. 15 positivo multiplicando a sobre 2 menos z ao quadrado. Muito bem, não esqueci de ninguém, perfeito. Tudo isso dividido por este termo elevado a 7 meios. Então, a sobre 2 menos z ao quadrado mais azinho ao quadrado elevado a 7 meios. Muito bem, perfeito. Somado com. Aqui nós temos menos 3, portanto, menos 3 sobre todo o termo em questão elevado a 5 meios. Então, a sobre 2 menos z ao quadrado mais azinho ao quadrado elevado a 5 meios. Muito bem. Vamos em busca de g' de z agora e g duas linhas de z. Nós vamos efetuar o mesmo raciocínio. Nós temos f' duas linhas, então agora vamos obter g' de z. Então g de z nós temos aqui a sobre 2 mais z elevado ao quadrado mais azinho ao quadrado. Eu vou jogar este termo para o numerador, então elevado a menos 3 meios. Observe a expressão obtida e os cálculos realizados até aqui. Dando sequência, então vamos obter agora g' de z. Vamos ver se eu não esqueci de nenhum termo. A sobre 2 mais z, tudo ao quadrado, mais a ao quadrado, elevado a menos 3 meios. Pelo mesmo procedimento. Então nós temos menos 3 meios, que multiplica
todo o termo em questão elevado a menos 3 meios menos 1, então menos 5 meios, que multiplica a derivada de quem está dentro em relação a z. Derivada de azinho ao quadrado é 0, vou derivar este termo em relação a z. 2 que multiplica azinho sobre 2 mais z elevado à primeira potência, vezes a derivada de quem está dentro em relação a z, 1 positivo. Muito bem. Então agora nós temos 2 cancelando com o número 2, eu tenho menos 3. Menos 3 que multiplica azinho sobre 2 mais z elevado à primeira potência, que multiplica todo este termo. Então vamos lá. A sobre 2 mais z elevado ao quadrado mais a sobre 2, observe, elevado a menos 5 meios. Muito bem. Observe a expressão obtida e os cálculos realizados. Então agora, G duas linhas em função de Z. Então G duas linhas em função de Z. Eu vou fazer o cálculo aqui embaixo para ganhar um pouquinho de espaço. Então vamos lá. Regra do produto. O primeiro vezes a derivada do segundo. Então nós temos menos 3 que multiplica A sobre 2 mais Z vezes regra do expoente combinada com a regra da cadeia, menos 5 meios, que multiplica todo o termo entre colchetes elevado a menos 5 meios menos 1, menos 7 meios, vezes a derivada de quem está dentro em relação a z. Derivada de azinho ao quadrado é 0, vou derivar este termo em relação a z. 2 que multiplica a sobre 2 mais z elevado à primeira potência, 2 menos 1 é 1, vezes a derivada de quem está dentro em relação a z, 1. Somado com primeiro vezes a derivada do segundo, mais o segundo, todo o termo elevado a menos 5 meios, vezes a derivada do primeiro. A derivada do primeiro vai nos dar menos 3. Então, menos 3 é uma constante, a derivada de z em relação a z é 1. Então, menos 3, vou colocar o sinal de menos aqui, menos 3. Perfeito. Muito bem, não esqueci de nenhum termo, dando sequência agora. Então, G, duas linhas em função de Z. Então, agora eu tenho, vamos olhar para o primeiro termo. Então, aqui é uma subtração. Certo. O primeiro termo nos dá, vou cancelar 2 com 2. Menos 3 vezes menos 5 dá 15 positivo. Então, 15 que multiplica este termo ao quadrado. Então, 15... que multiplica A sobre 2 mais Z elevado ao quadrado. Muito bem, tudo isso sobre o termo em questão, entre colchetes, elevado a 7 meios. Positivo. Eu vou jogar para o denominador. Então, A sobre 2 mais Z ao quadrado, mais A ao quadrado, elevado a 7 meios positivo. Muito bem. 15 vezes o termo ao quadrado sobre o termo entre colchetes elevado a 7 meios. Perfeito. Agora a regrinha de sinal, menos 3 que multiplica, ou melhor, menos 3 sobre o termo entre colchetes elevado a 5 meios positivo. Então agora nós temos 5 meios positivo. Então A sobre 2 mais Z elevado ao quadrado mais Azinho ao quadrado elevado a 5 meios positivo. Vamos calcular F em 0, F' em 0, F duas linhas em 0. E vamos repetir esse procedimento para a função G. Então, bora lá. Observe o seguinte, antes de efetuar os cálculos. Se eu trocar Z por 0, F em 0 e G em 0 são iguais, porque eu tenho 1 sobre este termo elevado a 3 meios. 1 sobre este termo elevado a 3 meios. Então perceba aqui, F em 0 é igual a G em 0. Então vamos obter agora o resultado. Se Z é igual a 0, eu tenho A sobre 2 ao quadrado. Então dá A ao quadrado sobre 4 mais A ao quadrado. Isso dá 5A² sobre 4. Então, nós temos 1
sobre 5a² sobre 4 elevado a 3 meios. Eu estou agora no denominador. Portanto, isso nos dá 4 sobre 5a² elevado a 3 meios. Muito bem? Observe o resultado obtido. Agora vamos para F' em 0 e G' em 0. Então vamos lá. Observe que se eu substituir Z por 0, este termo e este termo são iguais, trocando Z por 0. Este termo e este termo também são iguais, trocando Z por 0. A diferença entre F' e G' é um sinal. O F' vai dar mais algum resultado e o G' vai dar menos esse mesmo resultado. Portanto, F' em 0 é igual a menos G' em 0. Observe agora o seguinte. Se F' em 0 é igual a menos G' em 0, esta soma eu posso cancelar. Muito bem? Eu já posso promover algumas modificações naquela soma. Perceba o seguinte. Se F em 0 é igual a G em 0, eu posso omitir G em 0 nesta soma e dobrar 2F0. Então aqui nós temos 2 vezes F em 0. Muito bem? Omitindo aqui G em 0. Muito bem? Perfeito. Então agora vamos melhorar o termo entre colchetes. Eu vou ficar com a metade de F2' em 0 Z² mais a metade de G2' em 0 ao quadrado. Antes disso, vamos analisar F2' em 0 e G2' em 0. Então vamos lá. Observe o seguinte, eu vou substituir Z por 0. Então aqui, este termo é igual a este termo. Este termo é igual a este termo, menos nas duas expressões, 3 no numerador. Trocando Z por 0 e Z por 0, eu vou obter exatamente o mesmo termo. Portanto, eu posso escrever que F duas linhas em 0 é igual a G duas linhas em 0. Muito bem, resta agora calcular F duas linhas em 0, por exemplo. Então vamos lá. Como eu já fiz todas as considerações possíveis, vamos agora para F duas linhas em 0. F duas linhas em 0 é igual a... Então nós temos aqui 15 vezes A ao quadrado sobre 4. Então 15 A ao quadrado sobre 4 no numerador. 15 ao quadrado sobre 4 sobre. Aqui nós temos Z é 0, A ao quadrado sobre 4 mais A ao quadrado dá 5A ao quadrado sobre 4 elevado a 7/2. Muito bem, perfeito. Menos 3 que multiplica. Então agora nós temos o seguinte. 3 dividido por Z é 0, A ao quadrado sobre 4 mais A ao quadrado dá 5A ao quadrado sobre 4. Então 5A ao quadrado sobre 4 elevado a 5/2. Muito bem? Dando sequência. Observe agora o seguinte. Eu vou resolver este termo para Azinho ao quadrado. Observe que A ao quadrado elevado a 7/2 vai dar A elevado a sétima. A elevado a sétima. A ao quadrado dividido por A à sétima vai dar A à quinta, que é justamente o termo que aparece aqui, A elevado à quinta. Muito bem? Então nós temos 15 quartos dividido por 5 quartos elevado a 7/2. Vamos lá? 15 quartos dividido por 5 quartos
elevado a 7/2. Muito bem. Não se esqueça que aqui aparece A elevado à quinta. Então, nós temos aqui, né, Azinho elevado à quinta. Muito bem. Menos 3 sobre. Aqui nós temos 5/4. 5/4. Deixa eu melhorar aqui a notação. 5/4 elevado a 5/2. 5/4 elevado a 5/2 vezes A elevado à quinta. Observe que F, duas linhas em 0 é igual. Eu vou colocar o número 3 em evidência, ou melhor, eu posso escrever 15/4 como 5 vezes 3 dividido por 4. Então agora, observe que 5/4 aparece no numerador. Eu vou deixar o número 3 no numerador, vou jogar 5/4 que está no numerador elevado à primeira potência para o denominador. Vai ficar 5/4 elevado a -1 no denominador. Então, só o denominador agora. 5/4, que já está no denominador, elevado a 7/2, que multiplica 5/4 elevado a -1. Eu joguei ele para o denominador, não se esqueça disso. Isso nos dá justamente 5/4 elevado a 5/2. Portanto, este termo é justamente igual a este termo. Logo, essa subtração é igual a 0. Então, vamos colocar o resultado aqui já. Essa subtração é nula. Então, observe mais uma vez o cálculo realizado para comprovar a igualdade. Muito bem? Nem precisei do espaço, então vamos lá. F duas linhas em 0 é igual a G duas linhas em 0, que é igual a 0. Logo, este termo desaparece, este termo desaparece. Sendo assim, a intensidade do campo magnético em um ponto nas proximidades da origem O do nosso sistema de coordenadas é igual a ômega, eu vou recuperá-lo, N vezes μ0i Azinho ao quadrado sobre 2, que multiplica o dobro de F em 0. O dobro de F em 0. Simplificando o número 2 com o número 2, a gente obtém N μ0izinho Azinho ao quadrado vezes F em 0, que está aqui. 4/5, 4 sobre 5, Azinho ao quadrado elevado a 3/2. Consequentemente, B em função de Z é aproximadamente igual a, aqui, 1 sobre Azinho ao quadrado elevado a 3/2 vai dar 1 sobre Azinho ao cubo. Azinho ao quadrado sobre Azinho ao cubo dá Azinho no denominador. Então, nós temos 4/5 elevado a 3/2, que multiplica N μ0izinho sobre A. Observe agora o seguinte: o campo magnético em função de Z nas proximidades da origem O do nosso sistema de coordenadas independe de Z. Consequentemente, conforme vimos no enunciado, a derivada de primeira ordem do campo magnético em relação a Z no entorno da origem O se anula, já que ele não depende de Z, o mesmo acontecendo com a derivada de segunda ordem do campo magnético em relação a Z nas proximidades da origem O. Logo, o campo magnético em questão, com essas condições, é praticamente uniforme no entorno do ponto O. Observe mais uma vez o resultado obtido, os cálculos realizados. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima!